Sejam bem-vindos, então, para o nosso penúltimo vídeo sobre classificação dessa semana. Eu quero falar para você sobre o algoritmo ID3. Esse algoritmo, ele utiliza o conceito de entropia para construir uma árvore de decisão, que nós vamos acompanhar agora passo a passo. Os dados que nós vamos utilizar para esse exemplo são os mesmos que eu utilizei no vídeo anterior, ou seja, 10 registros com informações sobre tempo, presença de parentes e dinheiro na tomada de decisão. Então, uma vez que o algoritmo ID3 constrói uma árvore, o primeiro passo é determinar qual dos 3 atributos vai ser o nodo raiz dessa minha árvore. Para isso, a primeira coisa que eu devo fazer é calcular a entropia, que aqui eu não vou explicar toda ela novamente, porque já foi explicada no vídeo anterior. Bom, uma vez que eu tenha definido o valor de entropia calculado, esse 1.571, o segundo passo é verificar para cada atributo da minha base, que no caso são os atributos tempo, parentes e dinheiro, qual deles possui o maior ganho de informação. O que significa ganho de informação? Significa o seguinte, escuta, qual desses atributos é o mais impactante, é o que permite o maior nível de classificação. Como é que isso é feito? Veja bem, aqui então eu vou calcular o ganho da informação do tempo com relação à minha entropia. O cálculo é feito da seguinte maneira. Eu pego valor de entropia menos probabilidade de ocorrer o Sol. Veja que o que muda aqui. O tempo é um atributo que, se nós voltarmos aqui, ele tem os seguintes valores: Sol, vento e chuva. Então, quando eu estou falando do ganho de informação do tempo, eu tenho que considerar todos esses possíveis valores para ele. Portanto, para o tempo eu tenho então o cálculo entropia geral do sistema menos probabilidade do Sol vezes entropia do Sol, que eu já vou mostrar particularmente como é que é feito, como é calculado, menos probabilidade do vento vezes a entropia do vento menos probabilidade da chuva. Então, a parte mais fácil, probabilidade do Sol. Naquelas minhas 10 ocorrências, quantas vezes ocorre o Sol? Vejam que nos meus 10 registros o Sol ocorre 1, 2, 3 vezes. Para os demais é a mesma lógica. Então, vejam aqui que eu tenho então 0.3, que é a probabilidade de ocorrer Sol. Ao mesmo tempo, 0.4 é o número de ocorrências em que o vento ocorre. E, finalmente, o 0,3, que é o número de vezes em que eu tenho chuva naquelas minhas 10 transações. Mas o cálculo aqui, nós temos que considerar o seguinte: a entropia do Sol, a entropia do vento e a entropia da chuva. O modo de calcular é semelhante ao cálculo que nós vimos anteriormente para calcular a entropia geral do sistema. Só que agora eu vou calcular considerando apenas os eventos aonde ocorreu o Sol. Então eu tenho esse link aqui, esse slide vai ser disponibilizado também no ambiente EAD de vocês. Vamos lá para ver como é que se calcula a entropia. Veja bem, o Sol, a entropia do Sol, o Sol ocorre em 3 momentos, dentre aqueles 10. Só que, dentro desses 3 momentos, eu tenho uma ocorrência
do Sol que vai registrar na decisão cinema e as outras duas resultando na decisão CART. Verifiquem isso na tabela de vocês. Então a entropia, então agora eu não tenho mais 10 ocorrências. Eu tenho 3 ocorrências em que o Sol ocorre. Então eu calculo a entropia do Sol da seguinte maneira. 1 sobre 3. Por quê? Eu tenho 3 ocorrências de Sol. Uma delas resultou em cinema. Então eu faço menos 1/3 vezes logaritmo na base 2 desse 1/3 menos 2/3 vezes logaritmo na base 2 de 2/3. Por que 2/3? São 3 ocorrências de Sol e 2 em que a decisão foi CART. O resultado disso tudo resulta numa entropia para o Sol de 0,918. Voltando ao nosso slide, então, é probabilidade do Sol sobre 10, mas a entropia é calculada sobre o número de ocorrências do Sol. Da mesma forma, eu aconselho vocês fortemente a calcularem a entropia do vento e a entropia da chuva, para entenderem a origem desses valores aqui. Por exemplo, a entropia do vento é 0,81125 e a entropia do vento é 0,918. Pois bem, ao fazer esse cálculo em que eu subtraio a entropia menos esses valores aqui, eu obtenho um ganho de informação para o atributo tempo de 0,70. Agora eu vou repetir o mesmo cálculo de ganho para o outro atributo, o atributo parênteses. Ou seja, o que eu estou medindo aqui? Eu estou verificando, olha, dos 3 atributos, tempo, parênteses e dinheiro, qual deles carrega mais informação nesse nosso exemplo. Com isso, ao repetir o cálculo para parênteses e para dinheiro, eu verifico um valor de 0,61 para parênteses e 0,2816 para dinheiro. O que eu posso observar? Que o atributo com maior ganho de informação foi o atributo tempo. E, portanto, ele será a raiz da minha árvore. Então, observe que o algoritmo ID3 ele vai varrendo a minha base de dados e vai construindo a árvore de acordo com as informações que estão nos atributos. Pois bem, dando sequência. Ao verificar que a raiz da minha árvore é o atributo tempo, eu sei que o atributo tempo tem 3 valores: Sol, vento e chuva. E, por exemplo, ao verificar o Sol, o status Sol para o atributo tempo, eu observo que Sol ocorre no registro 1, no registro 2 e no 10º registro. E que as decisões tomadas nesses 3 registros são diferentes. Para o registro 1, a decisão final é o cinema. Para o registro 2 e 10, a decisão final é o CART. Eu reitero a necessidade de vocês estarem com aquela tabela, com os nossos 10 registros, em mãos quando estiverem assistindo esse vídeo aqui. Pois bem, qual é o objetivo agora? O objetivo é continuar a construção dessa minha árvore. E isso é feito da seguinte maneira: eu repito o cálculo, só que agora eu preciso repetir o cálculo para quê? Para verificar, para descobrir dos atributos restantes, que foi... Quais eram mesmo? Ter dinheiro e a presença de família, qual dele vai estar aqui na posição do nodo A. Ou seja, eu quero saber quando o tempo for de Sol, qual é o outro atributo que eu vou verificar. Dando sequência, então, eu preciso escolher qual atributo vai pertencer ao nodo A, que é tempo ensolarado. Como é que eu faço isso? Tá? Eu pego e calculo o ganho de informação de parênteses com relação ao Sol. O ganho
do dinheiro com relação à situação Sol. É a mesma coisa de antes, só que, veja bem, agora a entropia não é mais a entropia geral do sistema, é a entropia calculada para o Sol. E repito o processo, só que agora utilizando os registros referente a parênteses. Então eu sei que parênteses ocorreu em 3 momentos, perdão, o Sol ocorre em 3 momentos, e quantas dessas eu tenho a presença de parênteses, seria o valor sim, e quantas não. Então eu verifico que quando ocorre o Sol, eu tenho uma vez ocorrendo a presença de parênteses e 2 vezes ocorrendo a ausência de parênteses. Verifiquem isso na tabela, é muito importante para a compreensão desse cálculo. Obtive, nesse caso, o valor de 0,918. Ao repetir o cálculo para o atributo dinheiro, eu faço a mesma coisa. A entropia do Sol, que ocorre 3 vezes, verificando quantas dessas eu tinha muito dinheiro e quantas eu tinha pouco dinheiro. De olho na tabela, eu vou verificar que, nesse caso, eu vou obter um valor final do ganho do dinheiro quando é Sol igual a 0. Isso significa o quê? Qual é a interpretação? Que quando eu tenho Sol, o fato de ter ou não dinheiro não implica em nada, não influencia em nada. Portanto, o ganho da informação sobre dinheiro é nula quando o tempo é Sol. Com isso, pessoal, eu vejo que o que mais impacta aqui quando eu tenho o valor de Sol para o atributo tempo é a presença ou não de parênteses. O que faz a minha árvore, então, ser novamente construída. Ou seja, eu consegui concluir através desse cálculo que eu tenho parênteses ligado pelo link de Sol ao atributo tempo. Certo? Bom, se eu continuasse a fazer esses cálculos, vocês veriam que a árvore final formada seria essa aqui. Tempo, Sol, vento e chuva, parênteses, dinheiro, do jeito que vocês estão visualizando. Para que serve essa árvore agora? Uma vez que eu aprendi com o histórico, num momento futuro, se eu quiser saber por antecipação qual será a minha decisão, basta consultar a árvore. Por exemplo, se eu tiver tempo de chuva, eu já sei que a minha decisão vai ser cinema. Se eu tiver um tempo ensolarado, eu preciso saber se eu recebo ou não a visita de parentes. Se eu receber a visita de parentes com o tempo ensolarado, sim, eu vou ao cinema. Ok? O nosso próximo passo agora, eu quero demonstrar esse conjunto de dados aqui, que eu peguei da literatura. Eu vou mostrar ele executando lá no nosso software de mineração, o ECA. Aí vocês vão ver uma série de informações que o ECA gera. Vamos ver também a árvore gerada. E com isso vocês vão ter um entendimento melhor. Muito obrigado pela atenção até aqui e aguardo vocês no último vídeo da série Classificação para essa semana. Até breve.